Hoje nós estamos começando um material sobre sinais de pontuação. Um pouquinho que eu quero abrir o arquivo. Ok, localizei o arquivo e o material que a gente vai estar efetivamente trabalhando. Então, material na tela, nós hoje vamos falar sobre... Olha que delícia de assunto! Hoje nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Você também pode acessar esse material e também os demais materiais com aulas, gabarito comentado de provas, por banca, de todos os concursos com os quais a gente vem atuando a partir do ano passado, intensificamos mais esse trabalho. Então, você pode acompanhar todo esse material também no meu canal do YouTube, que é Profa Jacira Barbosa. Beleza? Então, hoje vamos falar de sinais de pontuação. Quem está chegando agora, fecha o microfone, fica ligado na tela, que não pode perder uma vírgula. Beleza? Sinais de pontuação. Para que servem, como usamos, quando usamos, por que chegamos à vida adulta sem ter expertise, sem ter excelência no uso dos sinais de pontuação. Bom, primeiro a gente precisa saber exatamente o que devemos pontuar. Vou fazer aqui um parênteses. Vocês estão visualizando a tela cheia? Sim ou não? Sim. Sim. Então, olha só, primeira questão que salta aos olhos quando a gente fala sobre sinais de pontuação. Mas o que exatamente devemos pontuar? Frases, orações, períodos, parágrafos, caixa de texto? O que deve ser objeto de pontuação? Bom, vamos começar pelo começo. Se estivermos falando de frase, as frases pedem sinais de pontuação? Sim. Mas o que é frase mesmo, hein? Será que frase é diferente de oração? Será que frase e oração tem a ver com período? Bom, frase é o menor conteúdo possível, portador de significação. Por exemplo, se eu escrevo a palavra silêncio, você entende que é para silenciar. Tá certo? Se eu coloco uma gravura, uma figura, dessas que, não sei se ainda tem, mas que tinha, nas salas de hospitais, enfermaria, consultório, uma moça vestida de enfermeira com um dedo sobre os lábios. Também entendemos que era para fazer silêncio quando víamos esse tipo de ilustração. Então, frase não é só aquilo que se escreve, mas também aquilo que se visualiza. Então, podemos ter uma imagem com representatividade, com significação. Podemos ter frase constituída de uma única palavra, silêncio, mas podemos ter uma coisa mais elaborada. Será que vocês poderiam, por gentileza, fazer silêncio? Então, a frase ela pode ser representada por uma única palavra, por uma única imagem, da mesma forma que pode ser representada por uma sucessão ou de imagens ou de palavras associadas
e correlacionadas entre si. Tá certo? Então, eu posso ter uma frase com uma única palavra, vou chamar de frase nominal. Posso ter uma frase mais elaborada, que tenha já um sujeito, que tenha um verbo. Bom, se tem verbo, já começamos a chamar de frase verbal. Então, frase pode ser nominal, pode ser verbal. Beleza. E qual a diferença de frase para oração? Bom, aí precisa de uma estrutura maior. Se na frase uma palavra é suficiente para significar, na oração, nós precisamos de uma estrutura frasal maior. Tipo assim, sujeito, verbo, complementos. Às vezes você tem complemento do sujeito, complemento do verbo. Às vezes você tem complemento do sujeito e do verbo. Então, a oração é aquela estrutura de frase mais completa, com sujeito, com verbo e com complementos. Beleza? E o período? Bom, o período ele é composto por orações. E aí as orações podem ser simples, tá certo? As orações. Se for uma oração simples, porém importante, no contexto das outras orações e frases, aí a gente tem um período composto, né? Formado por uma oração que é chamada de absoluta. E as demais orações? As demais vão coordenar a oração, somar, agregar valor à oração principal, ou a gente vai ter uma sucessão de orações que estarão subordinadas a uma oração chamada principal. Resumindo, frase, uma palavra que seja portadora de significação, com oração, uma estrutura frasal mais completa, geralmente agregados de significação desse sujeito, desse verbo, que são os complementos, e temos período. Não, acho que é Letícia, está aberta. Tem alguém mergulhando na piscina com o microfone aberto. Obrigada. Então, nós temos essa estrutura, frase, oração, período. Ok? É decisivo entender essa diferença para que você entenda a posição e a obrigatoriedade dos sinais de pontuação. Tá certo? Quem parou lá atrás na significação de frase não vai avançar para a oração e período. Beleza? Continuemos. Então, a gente já sabe que os sinais de pontuação são utilizados em frase, oração e período. Existe, no nosso idioma, uma estrutura frasal obrigatória. Seria ótimo se todas as frases, orações e períodos fossem escritas assim, bonitinho assim. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o resto. Que resto? Os complementos. Pode ser complemento do sujeito, pode ser complemento do verbo. Atenção! Para entender sinais de pontuação, você precisa entender que uma frase, uma estrutura frasal maior, mais ampla, tem um sujeito, tem um verbo e tem complementos. Ai, meu Deus do céu, não lembro o que é sujeito. Simples. Sujeito é o ser animado ou não sobre o qual se diz alguma coisa. O que é esse dizer? É o verbo. Nós aprendemos lá atrás, com a tia, que verbo é ação. Se verbo é ação, tem que ter uma criatura para praticar essa ação.
tá certo? Ah, mas pode ser que não pratique, pode ser que sofra, coitado, pode ser que ele seja vítima da ação. Pode. Aí, nesse caso, você tem um sujeito ativo ou um sujeito passivo. Então, vai depender do verbo. Se for um verbo de ação, você tem um sujeito praticante da ação. Sendo um verbo de ação, o sujeito pode ser também que ele sofra essa ação, que ele seja um sujeito passivo. Então, você já sabe que temos uma criatura praticante de uma determinada ação. Maravilha. Mas a sua frase pode ser melhor elaborada se tiver complementos. Talvez você queira agregar algum valor, alguma qualificação, algum atributo, algum esclarecimento, alguma justificativa a esse sujeito. Se você fizer isso, atenção, é aqui que mora o perigo. Se você quiser colocar um complemento para o sujeito, você vai usar duas vírgulas. Vírgula, vírgula. Se você quiser colocar o seu complemento no verbo, você vai usar duas vírgulas. E se esse complemento não estiver nessa ordem bonitinha aqui, de sujeito mais verbo mais complemento, muito pelo contrário, se o complemento foi lá para o início da frase, atenção, vírgula obrigatória. Ok? Eu não costumo falar do ponto final, porque esse é o sinal de pontuação que até a minha neta já sabe usar. Então, sobre o ponto final, eu não falo. A vírgula é um sinal que, a princípio, não tem nada a ver com o ponto. O ponto final, se você não for baiano, você vai entender. O ponto final, como o próprio nome sugere, ele finaliza. Colocou o ponto final, acabou. Aliás, DRs, as melhores DRs, acabam com é isso e ponto. Só os baianos é que chamam ponto continuativo, que, na verdade, são pontos para separar períodos compostos. Então, ponto final é ponto final. Por que eu digo que a gente pode aprender sinais de pontuação sem decorar, sem regras? Desde que você conheça os sinais de pontuação. O ponto final é aquela bolinha que finaliza a frase, a oração, o período, beleza? E depois, que mais temos de importância? Vírgula, ponto e vírgula, tá certo? Mas aí já é um outro assunto. E eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte exemplo. Uma frase que só os mais antigos conhecem. Nós. Vovó viu uma uva. Sujeito. Ai, Jacira, mas eu não sei, não me lembro como é que localiza o sujeito. Beleza. O verbo, lembra de verbo? Quem vê, vê alguma coisa. Beleza? Qual é a ação? A ação é de ver. Alguém viu alguma coisa. Beleza. Quem é o alguém? Vovó. Então, nosso sujeito é vovó. E o verbo? Viu. E o complemento? A uva, porque quem vê, vê alguma coisa. Atenção, se a sua frase só tem sujeito, verbo, complementos, ponto final. Não precisa de um outro sinal de pontuação. Beleza? Vou dar um stop aqui e vou entrar agora com alguns exercícios. Até aqui, beleza? Todo mundo entendendo? Vou entrar com os seguintes exercícios. Não entrei. Só um minuto. Tem que sair daqui. Ok. Todos veem a tela? Sim ou não? Sim.
Sim. Sim, Aí, lá o que eu acabei de falar. Se você tem sujeito, depois o verbo, depois o resto, que a gente vai chamar de nome bonitinho, né? Se você tem sujeito, verbo e complemento, você só precisa de um ponto final. Ok? Sujeito, verbo, complemento, ponto final. Vou entrar aqui com o primeiro exemplo. Juliana mora aqui perto, na rua Otonelli, 251. Meu Deus, por onde eu começo? Pelo verbo, tá certo? Qual é o verbo? Quem manda na frase é o verbo. O verbo é morar. Bom, quem mora tem alguém para morar em algum lugar, tá certo? Então, nós temos aqui que alguém mora em algum lugar. Quem é esse alguém? Juliana. Muito bem. Juliana mora onde? Aqui perto. Ah, sim, legal. Onde fica aqui perto? Na rua Otonelli. Tem número? Tem número. Então, olha só, a gente vai separando os blocos de informação. Sujeito, Juliana. Mora, verbo. Quem mora, mora em algum lugar. A nossa frase poderia se encerrar aí, mas não foi o caso. Ela continua. Ótimo. Então, onde que é esse aqui perto mesmo, hein? É na rua Otonelli. Ah, legal. Tem número? Tem número. E se tivesse apartamento, bairro, cidade, estado, país, tudo eu iria organizando, separando. Por uma razão muito simples. Eu vou colocar aqui o meu sinal de pontuação correspondente. Qual é o sinal de pontuação que eu vou colocar? Vírgula. Juliana mora aqui perto, vírgula. Na rua Otonelli, vírgula. No número 251, vírgula. Opa, não é vírgula não, porque acabou. Ah, então se acabou, é ponto final. Gente, simples assim. Sujeito, verbo, complementos, ponto final. Tem mais de um complemento? Eu vou virgulando. Vírgula, 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 vírgula. Para quantos complementos eu tiver, uma vírgula vou colocar. Tá certo? Ah, mas se ficar com muita vírgula, problema nenhum. Atenção! Se ensinaram para você que a vírgula é para respirar, que a vírgula serve para respirar, ensinaram errado. Porque para respirar é broncodilatador. Berotec, 5 gotinhas. Eu gostei. Estou rindo, perdão. Você pode adicionar soro fisiológico, é um broncodilatador de excelência. Eu usava com os meus meninos. Essa é a função da medicação. Para respirar, broncodilatador. Para separar os termos de uma oração, vírgula. Beleza? Vamos continuar, que está muito fácil. Vamos melhorar isso aqui. Está fácil demais. O fogo, meus amigos, destruiu tudo. Lendo é muito mais fácil, né? O fogo, meus amigos, destruiu tudo. Meus amigos, o fogo destruiu tudo. O fogo destruiu tudo, meus amigos. Olha o que acontece com os meus amigos. É um termo que passeia na frase. Você pode colocar antes, meus amigos, o fogo destruiu tudo. Você pode colocar no final, o fogo destruiu tudo, meus amigos.
mas você pode deixar assim no meio. Quando você tem um termo e você coloca assim entre o sujeito, o verbo e os complementos, esse termo precisa ser virgulado. Virgulado com 2 vírgulas. Um minuto, por gentileza, que a minha bateria está acabando. A minha também. A minha também. Não deveria, porque está ligado. Um momento, por gentileza. Entendendo a gravação. Ninguém merece isso. Por que não está funcionando? Ué? Gente, a bateria, pelo amor de Deus. Ufa, consegui, voltei. Eu também. Não, que isso é sério. Aí eu estava tão feliz falando para vocês que o povo destruiu tudo. Ai, Atenção, cadê o nosso verbo? Está aqui, ué. E o sujeito? Está aqui o fogo, o verbo e o que mais? Ué, e o complemento, sujeito, que saco. complemento, ponto final. Mas peraí, isso é uma tragédia. Pede um outro sinal de pontuação, que é exclamação. O que precisa ficar nesse nosso primeiro encontro é que a vírgula é um sinal de pontuação que vai separar termos da minha oração. Que termos? Termos que tenham vida própria. Esse termo, assim, eu estou sublinhando, meus amigos, eu chamo de aposto. Aposto é aquele termo que tem valor explicativo, que agrega uma informação, que melhora, amplia uma explicação, chamo de aposto. Mas poderia também eu estar nomeando. Com quem eu estou falando? Atenção, com quem eu estou falando? Não estou chamando as pessoas de meus amigos. Ah, eu estou nomeando essas pessoas. O nome disso é vocativo. Então, se eu tenho sujeito, vocativo, verbo, complementos, vocativo ou aposto ficam entre vírgulas. Algum outro termo, Jacira, que fique entre 2 vírgulas? Não. Ou é aposto, ou tem valor de aposto. É claro que o aposto pode ser representado por uma palavra, uma frase, uma oração, um período, um parágrafo. Ok? E o vocativo? Não. Vocativo é chamamento. Vocativo é a maneira como chamamos alguém, com quem estejamos nos reportando, com quem estejamos conversando. Por exemplo, prezados senhores, caro colega, querida professora, meu amor, a maneira como nomeamos quem está na outra ponta da comunicação, chamamos de vocativo. Atenção! Vocativos que estejam no início de qualquer correspondência. No meu tempo existia carta, agora é tudo e-mail, né? Então, digamos que você, lá na sua repartição, que você é bacana, você é funcionário público, né?
Então, lá na sua repartição, pediram para você escrever um e-mail que o seu secretário de finanças, saúde, quais são as secretarias que tem? De educação, trabalho. O secretário da pasta vai assinar, mas quem digita é você. E aí você colocou lá em cima, prezados senhores, P com letra maiúscula, S com letra maiúscula, tudo bonitinho. Qual o sinal de pontuação que você vai usar? Bom, Jacira, todo mundo usa vírgula. Tá também. Prezado senhor, está errado, mas você pode usar, porque todo mundo usa, né? Então, você pode errar também. Você pode usar errado também, porque todo mundo faz assim, né? O nome disso é erro institucionalizado. Raciocinemos. Já sei que quem trabalha em repartição pública está tremendo na base, porque a hora vocês estão trabalhando de forma remota e amanhã vem aquele pedido, aí faz aquele e-mail aí para mim, você vai tremer na base, porque agora você sabe que depois do vocativo não é vírgula. Usamos os 2 pontos. Você está brincando, 2 pontos, mas é claro que são 2 pontos. Por uma razão muito simples. Os 2 pontos servem para anunciar. E o que você faz depois que você chama a atenção do seu interlocutor? Prezados senhores, eu já arregalo os olhos para saber do que se trata. Então, os 2 pontos servem para anunciar. Você está anunciando? 2 pontos. Ah, não, mas eu desconheço esse significado. Tudo bem, tudo bem. Você vai colocar vírgula, então, prezados senhores, vírgula. Mas você vai começar o seu texto lá, você deu um pulo de linha, né, para ficar bonitinho, esteticamente. Aí você deu um pulo de linha. Você vai começar o seu texto com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, né, Jacira? Início de frase. Opa! Você vai começar a sua frase com letra maiúscula. Mesmo antes tendo usado vírgula, prezados senhores, vírgula, vimos pela... E agora? Você tem que parar e decidir. O que está mais errado? Você pode começar uma frase, a tia ensinou isso lá atrás. Não se começa a frase com letra minúscula. Foi ou não foi? Aí você vai decidir desobedecer a tia, vai começar a frase com letra maiúscula. Ué, Lucília, mas é início de frase, uma nova construção, início de oração, período. Tem que ser com letra maiúscula. Concordo, tem que ser. Se a letra maiúscula é obrigatória para você começar o seu texto, então seu sinal de pontuação está errado, menino. Então não pode ser vírgula. Então, Professora, desculpa a interrupção. Não tenho nada a ver com isso, está nas boas gramáticas, tá certo? Não me culpem por nada, isso está nas gramáticas. Fala, Dominique. Professora, prezados senhores, vírgula, na mesma linha, né? Após a vírgula, letra minúscula, está errado? Olha, depende do que você vai escrever. Se o vocativo, prezados senhores, estiver na mesma linha, vírgula, se estiver fora do texto, 2 pontos. Mas você vai começar uma estrutura de frase, uma oração, um período, né? Um bloco, uma caixa de texto. Você vai começar com o vocativo dentro? Não vai não, né? Você vai botar primeiro o vocativo, você vai fazer bonitinho, né? Você vai botar assim, prezados senhores, 2 pontos. Dá 2 pulos de linha para ficar bonitinho. E aí você começa o seu texto com letra maiúscula. Ou se você quiser ficar dando explicações sobre o uso de vírgula e 2 pontos, você não bota sinal nenhum. E aí, quando o chefe perguntar, mas cadê o sinal de pontuação por aqui? Ih, menino, esqueci. Ou você usa corretamente e tem argumentos para justificar, ou você dá uma desculpa, diz que esqueceu,
o certo é vocativo fora do texto, 2 pontos. Vocativo dentro do texto, vírgula. Vírgula. Vocativo estiver no início da frase, vírgula nele. Se estiver no final da frase, vírgula nele. Se estiver no meio da frase, vírgula, vírgula. Beleza? Gente, o nosso tempo está acabando. Juro que eu fico chateada quando o tempo acaba. Continuamos com esse assunto. A gente está só começando. E eu já deixei mais cedo com vocês uma lista de exercícios. São 20 frases com as quais a gente vai se divertir nas próximas muitas aulas. Porque eu quero ver você sair daqui sem saber usar o ponto e vírgula. Duvida eu dou, né? Não, Cláudio? Boa noite, gente. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Jaci. Boa noite, fica com Obrigada. Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite,